Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa disciplina de configuração e manutenção de computadores. Nós estamos indo para a aula 2 do módulo 1, tá? Essa disciplina ela tem uma carga horária de 60 horas e eu sou o professor Railton Wesley. O objetivo dessa aula, pessoal, é trazer para vocês como o computador funciona, representação da informação, tipos de computadores e arquitetura aberta, tá? Muita atenção, principalmente para a arquitetura aberta, tá bom? Vamos lá. Como o computador funciona? Como vimos, o computador é uma máquina desenvolvida para efetuar o processamento dos dados que nela são inseridos por meio de um periférico de entrada e retorna a informação originadas de uma forma que seja compreendida pelo usuário. Então, esse processo de informação, ele parte desde a entrada de dados por um periférico de entrada, passa por todo um processamento, desde o armazenamento, o processamento, onde tem as comparações, onde tem as operações lógicas, matemáticas, tá? E aí ele retorna essa informação por meio de um periférico de uma forma que o usuário entenda, tá? Então, no próximo slide vamos mostrar as etapas básicas do processamento de dados, onde são necessários pelo menos 4 dessas etapas, que são a entrada, processamento, saída e armazenamento de dados, tá? Vamos lá. Como funciona o computador? Então, pessoal, aqui em cima, logo aqui em cima, eu tenho aqui os dispositivos de armazenamento secundário, tá? Esses dispositivos de armazenamento secundário, nós podemos dizer que são os dispositivos onde eu tenho ali o meu armazenamento definitivo, tá? Ou seja, a exclusão da informação, ela parte de uma demanda do usuário, tá? Aqui embaixo, tá? Nós temos a memória, que mantém os dados e programas em uso no momento, que nós chamamos de memória volátil, tá? Tudo isso a gente vai falar mais na frente, que nós chamamos de memória volátil. Enquanto o computador está em uso, essas informações estão aí nessas memórias, tá? Ou seja, quando a gente fala que há uma volatilidade, que é um equipamento volátil, ou seja, enquanto ele está em funcionamento, ou seja, enquanto ele está energizado, ele tem ali a informação guardada. Caso o computador seja desligado, essas informações são perdidas, tá? Perdidas. Então, por isso que nós chamamos de memória de acesso, né, temporário, tá? Memória de dados temporário, memória volátil, tá? Então, e qual um exemplo de memória volátil, professor? Nós temos os casos das memórias RAM, mas tudo isso nós iremos explicar mais adiante, tá? Então, aqui do lado esquerdo, eu tenho aqui meu dispositivo de entrada, tá? Aqui do meu lado esquerdo eu tenho meu dispositivo de entrada. Esse dispositivo de entrada, tá? Esse dispositivo de entrada, ele envia o dado para a unidade central de processamento, tá? Só que nessa unidade central de processamento, entre elas estão tanto a memória secundária como a memória temporária, tá? Que são as memórias RAMs. Professor, você poderia explicar de cara para mim não ficar confuso o que seria essa memória secundária e o que seria essa memória primária, tá? Vamos lá. Quando você instala um programa, digamos, você está ali querendo usar um Word da vida para fazer um trabalho que o professor de português pediu para fazer, tá? E aí você instalou o pacote Office, lá ele está utilizando o Word. Essa instalação, ela foi feita no disco rígido, no HD. O HD é uma memória de armazenamento secundário, tá? Ou seja, são memórias que você salva aquelas informações, guarda aquelas informações e por mais que aquele computador seja desligado, a sua informação não será perdida, tá? Não será perdida. É uma memória não volátil, tá? Só que, olha só, aí que vem a charada. Só que o processador, que nós chamamos de CPU, Unidade Central de Processamento, só que o processador, para executar as instruções, ele vai buscar informação, sabe de onde? Da memória principal. Quem é a memória principal? É a memória não volátil.
Então, toda vez que você executa um programa, que é, a exemplo, o Word, as instruções são carregadas para a memória RAM, tá? Que é uma memória principal, e o processador vai buscar essas instruções na memória RAM e começa a executá-las. Entenderam aí o jogo? Tá? E aí mais na frente eu vou matar a charada, vou mostrar para vocês como vocês matam a charada, de quando alguém chega para você e fala: meu computador está muito lento e não sei o que e tal. Então, possivelmente, um incremento, um upgrade de memória RAM é o suficiente para dar uma melhorada no desempenho daquela estação. Mas tudo isso a gente vai falar mais na frente, mas é importante vocês entenderem isso agora, tá? Vamos lá. Novamente, eu tenho um dispositivo de entrada, um exemplo, teclado, tá? E aí eu estou teclando aqui, ó, digitando um texto no meu Word, tá? Digitando um texto no meu Word, tá? Automaticamente eu estou digitando e eu estou vendo aparecer no monitor, tá? Ou seja, eu usei um periférico de entrada para digitar e ao mesmo tempo eu estou utilizando um periférico de saída. É um processo muito, mas muito rápido, mas está acontecendo essa troca aqui de memória. Ou seja, ao abrir, você instalou um programa, né? Lá o pacote Office, essa instalação aconteceu no HD, no disco rígido, tá? Mas o processador, ele utiliza, digamos assim, como biblioteca a memória principal. Ou seja, quando você executa um programa, as instruções daquele programa são carregadas para a memória RAM. E é aqui, ó, na memória RAM que o processador vai pesquisar, tá? Ele vai ver o que está precisando para executar e vai executando e vai devolvendo, tá? Isso de forma muito rápida, tá? Então esse é o processo de uma das etapas de processamento, tá? De forma bem simplificada, tá certo? Então ele processa e já manda para o dispositivo de saída. Muito tranquilo isso. Então é assim basicamente que funciona o computador. Se ainda ficou confuso, pessoal, não se preocupe, mais à frente a gente vai explicar isso de forma bem mais tranquila sobre esses conceitos dessas memórias, tá? Mas em tese é só você fazer uma pequena reflexão, tá? Pequena reflexão. Vamos lá. No seu computador você tem algumas memórias, alguns tipos de memória, tá? Você tem as memórias voláteis e vocês têm as memórias não voláteis. As memórias voláteis são aquelas memórias onde as informações permanecem nelas enquanto o computador está sendo operado, está em funcionamento. As memórias não voláteis são as memórias de armazenamento permanente, ou seja, é quando você salvou uma foto, é quando você instalou um programa, é quando você colocou um arquivo. Então, mesmo que o computador desligue, aquelas informações não serão perdidas, a não ser que o equipamento se danifique, ou que você exclua posteriormente. Mas assim, o fato dele desligar não equivale à perda dos dados, tá? Mas por que isso, professor? Por que existe a memória volátil e por que existe a memória não volátil? Vamos lá. Essa memória volátil, tá, é uma memória menor, tá? É uma memória menor em relação às secundárias, que não são voláteis. Então, a memória volátil é uma memória menor. Nós temos o exemplo de memória RAM, tá? Temos o exemplo de memória RAM. Porém, ela é muito mais rápida que a memória secundária. Muito mais rápida, tá? Então, por essa razão, pense junto comigo. Eu tenho uma memória menor. Porém, ela é rápida. Para que ela possa conversar melhor com o processador, tá? Então, essa questão dela ser volátil, porque o fato dela ser pequena, já pensou, se tudo que você fosse utilizando a longo prazo fosse carregado para a memória RAM, ia chegar um ponto que ela não iria suportar e ia começar a travar o computador, porque tem coisa demais na memória RAM, tem coisa demais. Então, por essa razão, as instruções, né, que são carregadas para a memória RAM são aquelas instruções que você está utilizando naquele momento. Ah, você abriu uma calculadora. Beleza, então as instruções relacionadas àquela calculadora são carregadas aqui para a memória RAM. Ou seja, quando o processador vai entrar em operação, ele vai pegar as instruções que estão na memória RAM, que é a memória principal. Tá certo? Então, muito tranquilo isso, tá? Então, assim, em alguns casos, quando uma pessoa lhe procura para falar que o computador está lento e etc.,
Então, uma das primeiras coisas que você vai observar é, o processador daquela cliente é um processador relativamente bom, acima de 1 GHz, tá? Excelente, para o que ela usa é excelente. Porém, eu observei que ela está utilizando aí o Windows 10 e ela só tem 4 GB de RAM, tá? 4 GB de RAM. Então, pessoal, 4 GB de RAM, hoje, como as pessoas começaram a ter executar muitos programas simultaneamente, para dar uma margem, né, uma folga, né, nessa memória principal que eu acabei de explicar para você, ou seja, se ela abre um pacote Office, se ela abre um navegador, se ela abre uma música, se ela abre um editor de foto, tudo ao mesmo tempo, você vai perceber que a sua memória RAM ela vai estar bastante, digamos assim, muito cheia, né, com bastante instrução. E isso pode trazer ali uma perda de performance. Então, para resolver esse problema, é você adicionar mais um pente de memória, colocando para 8, por exemplo. Tá? Então, isso você vai dar uma margem, uma folga melhor para trabalhar. Tá? Então, isso só de cara você já vai ter um ganho de performance significativo. Tá? Significativo porque você analisou que aquela usuária, o computador dela, tem um processador relativamente bom. Tá? E aí, porém, ela está utilizando um sistema operacional que já consome parte dessa memória RAM, tá? Que já consome parte dessa memória RAM, e você observou também que ela executa muitos programas. Ela tem um antivírus, ela tem um antivírus que consome bastante banda de performance, ela navega na internet, tudo simultaneamente, ela usa o editor de texto, ela ouve música, ela faz algumas coisas. Então, você observou ali que o que está ocasionando é que ela está executando várias aplicações simultaneamente e a memória RAM dela está incompatível com a demanda. Então, você vai dar um upgrade de memória e aí você vai ver que vai dar uma boa melhorada aí na performance daquele computador. Então, isso são uns exemplos aí de manutenção, tá? Então, assim, muito fácil mesmo. Então, assim, por isso que é importante ter esse tipo de conhecimento para que você possa fornecer uma consultoria assertiva, tá? Então, vamos lá avançar que tem muita coisa para a gente ver. Entrada de dados. Para que o computador execute as funções, é necessário o fornecimento de dados. Este fornecimento ocorre através de dispositivos de entrada, como por exemplo o teclado, que nós já falamos bastante, o mouse, o scanner, um CD, um DVD, outros computadores, programas e sistemas. Tá? Então, muito fácil. Então, são exemplos aí de dispositivos de entrada, tá certo? Professor, programa e sistema? Que coisa estranha, né, professor? Assim, olha, pessoal, vamos lá. Hoje com a automação, né? Hoje com a automação, é muito comum você ver que alguns outros sistemas alimentam, né? Alimentam outros sistemas, adicionam informação em outros computadores. Não precisa necessariamente uma intervenção humana para que aconteça uma alimentação. Por exemplo, digamos que você trabalha em uma empresa, né? E aí a empresa adquiriu uma tecnologia de rastreamento da sua equipe que está no mercado, que está num atendimento externo. E aí esse rastreamento é feito pelos smartphones, ou seja, onde eles estão indo está sendo capturado pela geocodificação, a geolocalização, tá? Pela GPS, e aí aquilo ali vai sendo alimentando automaticamente, ou seja, não tem uma intervenção humana. Ou seja, está programado para que a cada 5 segundos, a cada 10, a cada 30, a cada minuto, a gente vai capturando ali a geocodificação ali, onde é a localização via GPS daquele colaborador. Aí, então, isso é um exemplo clássico. Tá? Então, tem vários outros exemplos aí que a gente pode considerar que se utiliza de sistemas ou programas, ou os dois, para fazer essa alimentação automática. E aí entra o caso de automação de sistemas. Processamento de dados. Após a entrada dos dados, ocorre o processamento, função do processador, que irá efetuar o processamento de acordo com o objetivo final do processamento, como por exemplo, se pressionarmos uma tecla, será feito um processamento do sinal elétrico emitido pelo teclado e depois exibido o caractere digitado. Tá? Então, muito simples, isso aí, muito tranquilo. Já a saída de dados ocorre após o processamento, onde a informação resultante é exibida através de um dispositivo de saída, tais como monitor, impressora, saída de áudio, etc. Armazenamento temporário e permanente de dados. Aqui, pessoal, é onde a gente vai reforçar
aquilo que nós estávamos falando, né? Entre memória secundária e memória primária, memória de armazenamento temporário, memória de armazenamento permanente. É aqui que a gente vai começar a mastigar, né? Digamos assim, vamos mastigar a coisa, tá certo? Então é importante que a gente tenha aí bastante calma e cautela para a gente poder explicar bem direitinho aí para vocês. Vamos lá. O armazenamento ele pode acontecer de duas formas: temporariamente, permanentemente. Onde o armazenamento temporário ou volátil ocorre, a exemplo, na memória RAM, como eu já sinalizei. Professor, o que seria a memória RAM? É uma memória principal. A gente vai explicar, vou mostrar para vocês um exemplo de memória RAM, para que vocês possam começar a se familiarizar, tá? Mas lembre, memória RAM é uma memória principal, é uma memória volátil de armazenamento temporário. Professor, então quer dizer que ao desligar o computador, tudo que estava ali de instrução será apagado. Certinho, pessoal. É isso mesmo o entendimento, tá? É esse o entendimento, tá bom? Então, novamente, nós temos os armazenamentos temporários e os armazenamentos permanentes. O armazenamento temporário são aquele armazenamento volátil que ocorre, por exemplo, na memória RAM, onde os dados ainda estão sendo ou podem ser utilizados pelo processador. Ou então, caso seja necessário, a informação poderá ser armazenada permanentemente, onde ocorre a gravação em um dispositivo de armazenamento secundário. A exemplo, disco rígido, que é o HD, um CD, um DVD, um pendrive e etc. Tá? Então, digamos, você está aqui, você abriu o Word, por exemplo, né? Você abriu o Word e começou a editar um texto. Essa edição, ela está guardada ainda na RAM. Ela ainda está guardada na RAM. Se você não salvar de forma permanente lá no HD, caso você venha a desligar o computador, ele vai perder, você vai perder aquela sua edição, você vai perder aquele seu arquivo. Contudo, alguns sistemas operacionais já têm tecnologia para tentar recuperar parte, né, desse arquivo que estava ali armazenado na RAM, ou se você for desligar, né, o computador e não salvou, também o próprio sistema operacional te traz um alerta dizendo que há alguns programas que estão em aberto, né, que estão impedindo o desligamento do computador, por exemplo. E aí você vai observar, não, beleza, está faltando eu salvar aquilo ali. Então, são esses casos, tá? Então, nós temos o armazenamento temporário, tá? Que eu já expliquei as razões desse armazenamento temporário, tá? Por quê? Porque o processador ele se utiliza dessa memória para buscar as instruções, tá bom? Para buscar as instruções e começar a trabalhar. E aí, depois é que você pode definir um destino para essa informação. Se você vai descartar ou vai salvar de forma permanente em uma memória secundária. Que aí há exemplo, um HD, um CD, um DVD, um pendrive, um disquete, etc. Tá bom? Então, muito fácil esse entendimento. É muito importante que vocês, caso estiver com dúvida, leia isso aqui mais de uma vez. Esse material vai estar disponível para vocês. Mas é importante que vocês compreendam muito bem isso, tá? Representação da informação. Representação da informação. É um ponto interessante, tá, pessoal? Eu gosto muito de tratar dessa representação da informação, porque significa a questão da gente entender essa questão de tamanhos de memória, tamanhos dos bits. Então é importante a gente entender isso aí, tá? Então, vamos lá. Nos últimos, né, nós utilizamos, né, há muito tempo, né, nós utilizamos o sistema decimal como unidade de medida. Mas os computadores utilizam o sistema binário. Sistema binário. Eu acredito que no início acho que numa das primeiras disciplinas, né, de introdução à informática, o professor lá, ele tratou isso para vocês, né? Na vida humana, nós utilizamos aí de vários sistemas de medida, né? Nós utilizamos para saber a quantidade de metros cúbicos de uma coisa, o tamanho de alguma coisa, o peso de alguma coisa. Então, nós temos aí nossas métricas. O computador ele tem também um sistema, tá? Um sistema. E para que ele possa operar, ele se utiliza de um sistema binário, tá? Para que ele possa trabalhar, operar, fazer suas comparações, ele precisa de um sistema binário, tá bom? Então, ou seja,
ele utiliza apenas 2 valores para realizar suas operações, tá? E esse valor é denominado de bit, tá? Bit, tá? Bit. O bit é a menor unidade de informação reconhecida pelo computador. É representado pelos valores lógicos 0 ou 1. 0 ou 1, tá bom? O único bit, tá? Um único bit não é suficiente para representar uma informação. É necessário uma sequência de 8 bits dispostos em uma certa ordem, denominada byte. Em resumo, tá, pessoal? Deixa eu tentar clarear a mente de vocês. Digamos que ao teclar a letra A, o computador ele não vai entender a letra A. Ele vai entender uma sequência de 8 bits que a ordem desses bits é que vai configurar uma letra A. Digamos que eu teclei o número 10. Digamos que eu teclei o número 10. A ordem dessa sequência, tá, de 8 bits, tá, do que a gente vai colocar, é que vai definir o numeral 10, tá certo? Então, a gente entende de acordo com nossa linguagem, mas isso é, digamos assim, traduzido para um sistema binário. É basicamente isso, tá bom? Então, o byte, ele pode ser representado até 256 caracteres compostos, tá? Que eles representam letra, número, símbolos ou funções entendidas pelo computador, tá? Fácil, fácil, fácil. A partir dessa denominação, foram criados termos de medidas para quantificar um tamanho ou capacidade de armazenamento, como, por exemplo, capacidade de armazenamento de um determinado dispositivo, o tamanho de um arquivo, a taxa de transição entre dispositivos e etc. A tabela no próximo slide mostra esses termos e seus tamanhos correspondentes. Por exemplo, um bit tem a abreviação B, tá? Que o valor, na verdade, não tem valor, ele só é representado pelo valor 0 ou 1, tá? Já o byte, tá? Aquela representação, abreviação do B maiúsculo, ele já tem 8 bits, tá? 8 bits. Já um kilobyte, tá? Um kilobyte, ou seja, um kbyte, né? Muitos conhecem como kbyte, tá? Ele é representado por 124 bytes. Um megabyte, tá? Um megabyte, ele é representado já por 1024 kilobytes. E assim sucessivamente, tá? Então, bem tranquilo isso aí. Então, dá para você ter uma dimensão, né, da sua capacidade aí, de como é que funciona a capacidade dos armazenamentos desses dispositivos, tá certo? Vamos avançar. Tem muita coisa para ver ainda, tá? Tipo de computadores. Tipos de computadores, tá? Logo que começamos, né, começaram a ser comercializados os computadores na década de 1970 e início da década de 80, o comum era se referir basicamente a 2 tipos de computadores, os mainframes e os microcomputadores. Porém, atualmente existe uma grande quantidade de dispositivos que possibilitam a utilizar suas funções como processadores de dados, variando de tamanho, poder de processamento, funcionalidades específicas. São computadores de grande porte, mainframes são computadores de grande porte, com capacidade de processamento e armazenamento. Normalmente são utilizados por grandes empresas ou organizações. Simplesmente pelo fato, são grandes computadores que demandam ali uma capacidade de processamento, como também armazenamento. Então, ou seja, parte de uma premissa que realmente precisa ter demanda para exigir uma capacidade de grande porte. Foram muito utilizados quando começaram a ser desenvolvidos os microcomputadores. Ou, antes disso, devido à necessidade de execução de programas que exigiam um alto desempenho das máquinas. Porém, os microcomputadores ainda não possuíam capacidade para esse tipo de processamento. Aqui há exemplo aqui de mainframes, tá? Só que são mainframes bem modernos, tá, pessoal? Isso aqui são mainframes já bem modernos, já posicionados em racks, em salas refrigeradas, tá? Com controle de acesso, que tem uma série de quesitos de segurança. Então, são, digamos assim, são salas aí bem protegidas. Servidores
Servidores são computadores preparados para fornecer determinados serviços, tá? O nome já te fala, né? Servidores, que é prover serviços, tá? Então, ele tem como função, né? Uma das principais funções, né? Prover serviços aos usuários em uma rede de computadores. É importante ter isso em mente. Há uma rede de computadores, tá certo? Os computadores utilizados para esta finalidade podem ser um computador com configurações normais, tá? Não precisa ser um computador como um mainframe e tal, não. Você pode ter ali um computador, tá? Você tem ali uma capacidade de processamento razoável, tá bom? E aí você vai destinar aquele computador para ser um servidor, tá? Para ser um servidor, tá bom? Então, isso é muito comum, tá? Eu conheço aqui algumas empresas que não têm um servidor, né, desenvolvido, né, para essa função, e aí eles adquiriram um computador com um processador razoável e implantaram ali um sistema operacional, no caso aí um Windows Server, por exemplo, e aquele computador passou a ser um servidor. Obviamente que algumas características permanecem, é importante que ele está em uma sala climatizada, porque geralmente ele não pode desligar, com controle de acesso, com vários outros equipamentos, tá? Então, tem essas questões aí que o professor de redes de computadores vai explicar melhor para vocês, tá bom? Então, pessoal, pode ser também ser um computador preparado para um desempenho melhor, tá? Desempenhando da necessidade de uma capacidade específica ali de um proprietário, tá bom? Então, a exemplo de serviços que pode ter: serviço de arquivo, serviço de impressão, serviço de controle de acesso, serviços de e-mails, serviços de Active Directory. Então, assim, tem muita coisa que você pode aplicar em servidores. Aqui, pessoal, eu trouxe para vocês aqui um servidor propriamente dito, tá? Então, assim, não sei se vocês lembram, vou tentar aqui associar um pouco aqui um exemplo, como é que vocês poderiam visualizar na mente de vocês para quem ainda não viu um servidor. Um servidor, pessoal, ele é como se fosse assim digamos assim, um DVD, só que é um DVD grande, tá? Um DVD bem grande. E eles são acondicionados, assim, pessoal, nesses racks, assim, dessa posição mesmo, tá? Essa posição, eles vão encaixando o servidor, tá? É muito comum, pessoal, que um servidor que está dentro do rack tenham outros equipamentos, além do servidor. Como, por exemplo, se ele vai ser um servidor em uma rede de computadores, parte também de uma premissa que ele vai ter também uma suíte, tá? Uma suíte, tá certo? Parte também de uma premissa que ele também vai ter ali um roteador, tá? Parte também que esse rack também vai ter uma série de patch panels. Então, assim, tem muita coisa, né, que você pode estar visualizando aí dentro desse rack, tá bom? Então, o professor de redes de computadores certamente vai trabalhar esse entendimento aí com vocês, mas eu optei por trazer aí, dar uma visão para vocês como que seria aí um servidor, tá? Então, os servidores eles são colocados nesses hackers, tá? E sempre que você precisa acessar ele, de forma para fazer até uma manutenção, você consegue puxar ele para frente para que você tenha um acesso, assim como mostra aí embaixo, né? Para que você possa ter um acesso aí a ele e trabalhar nele de forma mais tranquila, tá? Vale ressaltar que digamos, essas partes metálicas, né? Muitos servidores, principalmente da Dell, que eu conheço alguns servidores da Dell, por trabalhar diariamente com esses servidores, eles não têm parafuso, tá? Eles não têm parafuso. Essa parte preta que está bem aqui em cima, ó, se vocês podem observar, você com uma chave, até mesmo com com a sua unha, você consegue rodar a travinha e aí você consegue soltar essa parte que fica, essa parte metálica, e aí você consegue acessar os componentes internos para fazer alguma manutenção preventiva. Então, às vezes, para fazer alguma substituição de algumas peças, né, é muito mais tranquilo do que os próprios desktop, tá? Mas, assim, o professor de rede de computadores, certamente, ele vai explicar melhor isso para vocês, mas é uma temática muito interessante você conhecer, está crescendo muito a necessidade de uso de servidores dentro das grandes empresas, principalmente para a necessidade de cada vez mais se utilizar sistemas informatizados. E aí, não só isso, sistema de vigilância, sistemas de controle de acesso, que tudo isso parte de sistemas informatizados. E aí, certamente, tudo isso vai ficar guardado ali numa salinha próximo do servidor. Então, muita coisa interessante você pode estar trabalhando aí em conjunto, tá? Em conjunto. Porque a finalidade dos servidores é prover serviços. E aí, muita coisa, aí a imaginação de vocês aí pode vir à tona, e aí tem muita coisa legal que vocês podem estar estudando, tá? Então, muito interessante.
Vamos lá. Então vamos para microcomputadores, digamos que são os PCs atuais, tá? Os computadores de mesa, tá bom? Então nós conhecemos como computadores de pequeno porte. Porém, tá, pessoal, com o avanço das tecnologias, nós não podemos nem dizer que são pequeno porte. Nós temos aí computadores de mesa com uma capacidade de processamento absurda, tá? Então assim, com a evolução da tecnologia, é muito comum você ver computadores de mesa com uma capacidade impressionante de processamento, tá bom? Então, toda vez que você vier ouvir falar de microcomputadores, vocês estão falando de computadores de mesa, conhecido como desktop, ou da sigla PC, tá? Que são conhecidos como computadores de pequeno porte. O primeiro modelo foi lançado pela IBM, porém atualmente há uma grande variedade de marcas e modelos, sendo ainda possível a montagem do computador pelo próprio usuário utilizando os componentes separados. Aí que vem uma questão interessante que a gente vai trabalhar mais adiante, tá? Aqui está um exemplo de computadores de microcomputador, tá? Então, bem tranquilo. Então, aquilo que eu falei para vocês, é um computador de mesa, um desktop, tá? Aquilo que a gente está acostumado a observar, tá bom? Também temos, pessoal, os computadores portáteis, tá? Nós temos também os computadores portáteis, que são computadores compactos, que utilizam de alta tecnologia, em sua grande maioria possuem características iguais ou até mesmo superiores aos desktops, tá? Possuem grande vantagem de possibilitar ao usuário o seu transporte, tá? Devido ao tamanho e peso reduzido, além de ocuparem pouco espaço físico para seu manuseio. Até algum tempo, o seu valor era bem superior aos desktops, porém, com o avanço de tecnologia e aumento da comercialização, o seu valor tem caído, tornando os valores equivalentes aos computadores de mesa, tá? Então nós temos exemplos de computadores portáteis, notebooks, netbooks e etc. E aí há um exemplo aí de um notebook. Também temos os computadores de mão, tá? Professor, existe computador de mão? Sim, pessoal, existe computador de mão, tá? Tem bastante. Olha, vou já mostrar para vocês um exemplo clássico aqui, acho que vocês vão rir, né? Vocês vão rir. Por exemplo, quando o rapazinho vai fazer a leitura da energia da sua casa, ele tem um equipamento pequenininho, parecido com um celular, né? Alguns chamam de palm top, alguns chamam de PDA, então tem vários nomes, né? Então assim, geralmente é palm top. Então é um computadorzinho pequeno, no formato de um celular, com sistema operacional embarcado, tá? Sistema operacional embarcado, e ali ele vai fazer a leitura e automaticamente ele tem uma impressora portátil também na perninha dele, que ele imprime ali o seu talãozinho, tá? Então, isso é um exemplo clássico, tá? Por exemplo, os Correios, por exemplo, eles já têm alguns smartphones com sistemas embarcados também, que ele faz ali todo um trabalho ali de entrega de uma encomenda e você assina no próprio smartphone. Tem também as empresas, as grandes distribuidoras, onde os seus vendedores externos têm seus smartphones, né, que são computador de mão, né, com sistemas ali próprios para fazer pedidos, né, extrair relatórios e etc, fazer muita coisa, tá bom? Então, são exemplos de computadores de mão, tá? Então, são computadores projetados com tecnologia que visa compactar tanto o equipamento como o armazenamento de dados. Normalmente possui várias funcionalidades executadas em um desktop, como por exemplo acesso à internet em celular, porém há uma grande facilidade de transporte e manuseio. Exemplo, PDA, smartphones, tablets, palm tops e etc. Tá? Então a gente tem aí uma grande variedade desses equipamentos, tá bom? E aqui eu trouxe aqui algumas imagens aí para vocês, que é o caso aqui de um palm top, e nós temos aqui também um smartphone, tá bom? Muito fácil mesmo. E aqui, pessoal, eu trago aqui para vocês a questão da arquitetura aberta, que é uma temática muito interessante, para que a gente possa se debruçar sobre o que seria essa arquitetura aberta, tá? E aqui foi que começou, digamos assim, partindo daqui, foi que começou a democratizar o acesso a computadores, tá? Partindo daqui foi que se começou a democratizar o acesso a computadores. Então, pessoal, vamos lá entender o que seria essa arquitetura aberta. Em 1981, a empresa IBM lançou um modelo de microcomputador chamado PC, tá? PC, ou seja, equivale a computador pessoal, que revolucionou o mercado de microcomputadores, pois este novo padrão possibilitou o desenvolvimento de computadores montados com componentes de fabricantes diferentes. Então, é aí que está a jogada. Era você, partindo dali,
ter as condições de montar um desktop com fabricantes diferentes. Eu vou comprar aqui num site uma placa-mãe, eu vou comprar uma memória que eu tenho vontade de ter ali, aquela memória que eu sei que é boa. Eu vou comprar esse HD aqui de 1 TB, porque eu preciso de uma capacidade boa de armazenamento. Vou aproveitar e comprar uma placa de vídeo que hora ou outra eu gosto dos meus joguinhos, e os meus joguinhos ali demandam uma capacidade gráfica boa. Então isso é o conceito de arquitetura aberta. É você ter um computador montado com o seu gosto, você passar o seu montador. E é muito comum hoje grandes empresas no ramo de fabricação de computadores atuar como montadoras de computador. Daí que vem o termo arquitetura aberta. Tá? Então, muito legal isso, tá, pessoal? Então, toda vez que você vai falar em arquitetura aberta, é o conceito de que hoje você pode montar um computador com os componentes internos vindo de fabricantes diferentes. E aí, pessoal, vocês podem ter aí exemplos clássicos. Por exemplo, eu tenho aqui a própria Dell, por exemplo. A Dell é uma das melhores montadoras de computadores do Brasil. Muito bons os computadores da Dell. Os servidores da Dell também são excelentes. Porém, ela é uma das principais montadoras. Ela usa um processador da Intel, ela usa uma placa de vídeo da GeForce, e aí por aí vai. Tá? Então, assim, as possibilidades são enormes. Tá? E você também pode montar um computador. Você também pode montar o seu gosto. Tá? E aí é que parte ainda mais o princípio da manutenção de computadores, né? Que você pode ali até mesmo diagnosticar, porque você já está acostumado a montar computador. E aí de forma muito simples você consegue identificar. Até mesmo muitos problemas podem acontecer por um mau contato. O mau contato, o computador não está ligando. Porque talvez é por estar dando uns bipzinhos, né? Uns bips, 3 bips ao ligar o computador. O que pode ser? Mau contato aqui na memória RAM. Eu tirei, passei uma borrachinha, conectei de volta, o computador voltou a funcionar. Simples. Muito simples. Muito simples, tá? Então, tá aí, pessoal, muito interessante. Recomendo uma leitura em cima disso aí, tá? Vocês pesquisem sobre esse conceito de arquitetura aberta, é muito legal isso, tá? E aí, inclusive, tá, até a própria Dell tem uma história sobre o começo da Dell, veio disso. O começo da Dell veio disso. O proprietário da Dell era um vendedor de jornais, né? E aí ele teve essa sacada de pegar as carcaças de computadores, né, que tinha, e começou a montar. E aí foi aí que ele começou a crescer, né, e a Dell ser a gigante que é hoje. Tá? Então, muito interessante você fazer essa leitura, bem legal, tá bom? Vamos avançar. Os diferentes fabricantes dos diversos componentes de um computador seguem um padrão que possibilita a conexão de um dispositivo de um determinado fabricante a um dispositivo de outro fabricante. Por exemplo, uma placa-mãe da marca Asus utilizar um processador Intel ou ADM. Isso facilita e muito caso o usuário queira, por exemplo, adquirir um componente para aumentar o desempenho do seu computador, pois poderá adquirir um componente de menor preço equivalente ao de maior preço ou marca conhecida. Além de possibilitar que podemos montar nosso próprio computador adquirindo componentes avulsos. E não só isso, às vezes você não quer um computador com uma grande capacidade de armazenamento, você quer um computador com capacidade de processamento. É uma estratégia diferente. Tá? Eu não quero um computador com capacidade de armazenamento. Eu quero um computador com capacidade gráfica. É uma estratégia diferente. Eu não quero um computador nem com capacidade de processamento e nem com armazenamento. Eu só quero para consultas na internet. É uma outra estratégia. Então, assim, essa é o legal da arquitetura aberta, tá? Te dá um leque para você visualizar, né, e entender vários cenários. Porque às vezes as pessoas, quando nos procuram,
para perguntar qual é o melhor computador. E aí você tem que entender o quê? Qual é o perfil daquele consumidor. Você vai querer um computador para qual realidade, para qual cenário, e aí sim você se posicionar, tá? E aí sim você se posicionar. Não é o computador mais caro, e sim o computador adequado para aquele cenário. Certinho? Show, né? Vamos lá. E aqui, pessoal, eu trouxe aqui um exemplo para vocês de placa-mãe, tá? Bem interessante. Nós vamos ver muito essa foto aí nos nossos próximos slides. Mas aí, pessoal, vocês podem observar, né? Eu trouxe essa foto para que vocês possam ver que a placa-mãe, ela é como se fosse assim, ela tem várias tomadas, tá? Ela tem várias tomadas e essas tomadas aí, ela tem um encaixe perfeito com componentes específicos. Por exemplo, um pente de memória RAM, ela vai se conectar no local correto. Por quê? Porque o encaixe é perfeito. Não tem gambiarra. O encaixe é perfeito. Você vai utilizar uma placa de expansão para colocar uma placa de rede sem fio, por exemplo. Ela tem um encaixe perfeito, tá? Ela tem um encaixe perfeito. O socket ali do processador. Ele tem um encaixe perfeito para os modelos de processadores daquela placa. Da mesma forma, o cooler e por aí vai. Tem muita coisa interessante que a gente vai observar, tá bom? Deixo aqui essas referências para que vocês possam estar estudando, pesquisando, caso achar necessário, tá bom? E aguardo vocês na nossa próxima videoaula, tá, pessoal? E até mais.